Hoje a gente vai assistir um vídeo que todo palmeirense tem um pouquinho de medo. Pô, isso não ser falta é sacanagem. Apesar do apito inimigo, Alex, um chute colocado, meteu no ângulo de Córdoba. 1-0, vergonha, inventou nesse lance um pênalti a favor do Boca. Ele é brincalhão. Mas pode trazer algumas lições pra gente, para essa Libertadores 2023, semifinal agora contra o Boca Juniors. Uma dessas lições, inclusive, depende só do nosso Verdão. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Terceira Academia. Eu sou o Siqueira Filho, estou aqui muito bem acompanhado, como sempre, de AJR e Vini Hash. Como é que os senhores estão? Meu irmão Siqueira Filho, AJR, sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês para falar de um assunto não tão legal assim, que é lembrar essa eliminação para o Boca Juniors em 2001, mas extremamente necessário falar, já que nesse mês começamos a batalha contra o Boca. E vamos Palmeiras. Salve, salve família palestrina, sempre bem acompanhado aqui dos meus irmãos. Primeiro que a melhor vinheta do YouTube palestrino, certamente é a Terceira Academia. E hoje vamos falar desse jogo aí que está engasgado até hoje e está na memória de todo palmeirense, seja da geração mais antiga, dessa geração atual. Vamos ver aí um roubo em La Bombonera. É isso, e vale como contexto, esse jogo foi o primeiro jogo da semifinal de 2001 contra o Boca Juniors na Bombonera, semifinal igual a gente vai ter agora em 2023, e a gente vai ver um vídeo, um compilado de uma reportagem da Bandeirantes na época, que o próprio canal do Palmeiras subiu. A gente vai acompanhar esse vídeo e seja o que Deus quiser, né? Se transformou num barril contendo o pior uísque falsificado no Paraguai. O árbitro Baldo Aquino conseguiu estragar o jogo e deixou um gosto amargo na boca dos visitantes. Em futebolês, claro, foi um dos maiores assaltos da história. Pô, isso não ser falta é sacanagem. Apesar do apito inimigo, segue o jogo é foda. Dominou amplamente e perdeu chances para detonar o Boca na sua casa. O primeiro gol não demorou a sair. Magrão deu de calcanhar para Felipe, que jogou na área. Meio que sem jeito, Fábio Júnior aparou a bola. Alex, um chute colocado, meteu no ângulo de Córdoba. 1-0. Tá, papai! O time brasileiro continuou no ataque. Boca de Carlos Bianchi. Não tinha tanto medo assim, não. E no gol palmeirense estava São Marcos para evitar qualquer euforia boquense. Saudades, hein? Mas o falsificado juiz paraguaio decidiu mudar o rumo da partida e, sem nenhuma vergonha, inventou nesse lance um pênalti a favor do Boca. Ele é brincalhão. Aí, ficou fácil. Ele é brincalhão. Ele foi lá e empatou o jogo. Agora o FDP vai ficar deitado no chão. Marcos fez outra excelente defesa e Burdiço descaradamente pisou na mão do goleiro. Mano, olha isso. Não é de fazer cera, não. O Baldo Aquino, o juizão... Burdiço aquele, Burdiço? Fez que não viu, né? O próprio. Tempo, de cara, a bomba de barra que Marcos conseguiu espalmar e Alexandre aliviar. Que Do defesa. outro lado, Alex assustou o Córdoba. Logo depois, imagine só, Magrão mais uma vez dá um passe de ouro, dessa vez para Fábio Júnior. Com um leve toque ele faz. Palmeiras, 2-1. E mesmo roubado, o Palmeiras jogando bem pra caramba. O craque Riquelme Demais. se pintando meia defesa do Palmeiras. Esse aqui é o Roman também é foda, né? Essa fase do Riquelme era foda, velho. É o que a gente machuca. Esse vídeo é complicado, cara, porque não dá pra não ficar puto, velho. Tá E só como contexto completo, na volta, o jogo, o Boca Juniors chegou a abrir 2-0. O Palmeiras empatou de novo, fomos para os pênaltis, assim como foi no ano de 2000. E de novo o Palmeiras perdeu nos pênaltis pro Boca Juniors e estava eliminado daquela Libertadores de 2001. Assim, a primeira coisa que eu queria pontuar em relação àquele jogo é como o Palmeiras jogou muito bem, cara. Lá na Bombonera, fez 2 golaços, jogadaça fodida pra caramba. E teve o problema de ser prejudicado pra caramba pra arbitragem. E se não fosse isso, possivelmente tinha saído com resultado positivo de lá, cara. Siqueira, meu irmão, o Palmeiras dominou esse jogo. Não me lembro de ter assistido, afinal 2001 ainda estava novo.
Então não lembro assim, não tenho a memória clara do jogo, mas já assisti os melhores momentos muitas e muitas vezes, conversando com meu pai também. Foi um domínio total do Palmeiras, mesmo na temida Bomboneira. O Palmeiras dominou o jogo, teve as principais ações ofensivas da partida, mas como no próprio vídeo mesmo, o árbitro paraguaio, que eu nem vou falar o nome aqui, me recuso a dar audiência aqui no Terceira Academia para esse cara, falou assim, não, vamos pôr o Boca na final, porque sim. E simplesmente ele operou o Palmeiras. A gente viu esse pênalti ridículo, fora todas as faltas que o Palmeiras sofreu, e siga a pelota. Então foi um absurdo, e estamos em 2023 e ainda dói esse jogo contra o Boca. Certamente, aproveitar também. Tem uma história de bastidor desse jogo que é interessante, que eu sinceramente não vou lembrar agora onde eu vi exatamente, mas reza a lenda que o Baldo Aquino ainda encontrou a delegação do Palmeiras no estacionamento da La Bombonera depois da partida, né? O Felipão soltando os cachorros para cima dele. Não sei se foi exatamente o diálogo com o Felipão, a história em si, depois a gente pode até trazer com mais detalhes aí nas nossas mídias sociais ou algo do tipo. Mas o fato é que o Baldo Aquino teria dito que ficou bom para todo mundo. Aquele 2-2, tanto para o Palmeiras quanto para ele também, porque se o Palmeiras vence aquela partida, ia ficar ruim para ele em relação ao resultado, né? E só complementando também, traçando um paralelo, esse time de 2001, assim como o time agora de 23, era um time bastante acostumado com essa fase aguda de Libertadores. Então, a gente percebe, vocês pontuaram muito bem em relação à partida sólida que o Palmeiras fez, e aquele tempo também, né, com 3 edições seguidas, aí batendo pelo menos a semifinal, 2 finais seguidas, e essa semi contra o Boca em 2001. Se o Palmeiras passa, vamos ser bem sinceros, a probabilidade de ser campeão era muito grande contra o Cruz Azul. Então, é interessante perceber, né? São 2 momentos aí na história do Palmeiras em que a Libertadores, para além de ser uma prioridade, a equipe também estava conseguindo desempenhar muito bem. Então isso, por mais que doa até hoje, faz com que a gente hoje, em 2023, acredite bastante nessa equipe do Abel Ferreira, que possa fazer um excelente jogo na ida e também na volta para poder classificar-se para a final do Maracanã. E aí, entrando no que a gente estava falando das lições, que a gente até abordou no começo do vídeo, eu acho que a primeira e uma das principais aqui é que, assim como naquele ano, se o Palmeiras hoje colocar a bola no chão e jogar, cara, as chances são muito melhores pro nosso lado do que pro deles. Como era em 2001, inclusive, que eles tiveram uma muleta gigantesca na arbitragem. Concordo, meu irmão Siqueira. Eu acho que tanto 2001 quanto esse confronto, o Palmeiras, em ambas as situações, tem um elenco mais qualificado, mas pelo menos agora em 2023 temos o auxílio do VAR, né? Que acredito eu, espero muito, né, que não tenha qualquer situação parecida nesse jogo na Bombonera, porque é algo escandaloso. São lances assim, não é nem a interpretação, são lances completamente absurdos. O pisão no Marcos, as faltas. A falta na Alex no começo do vídeo, pô. Exato, é sacanagem. Que ele mandou seguir o jogo, é um absurdo. E o pênalti, o principal de todos, afinal foi o primeiro gol dos caras. Então, pelo menos o que me tranquiliza em relação à arbitragem, principalmente contra o Boca, temos que dizer, né, que é um time conhecido por ser muito ajudado pela arbitragem. Vale lembrar, falando do nosso rival, em 2013 também, né? Gostamos do resultado? E muito. Fiquei feliz demais. Dei risada? Pra caralho. Mas o justo... Mas foi assustador, velho. Foi um pouco assustador em determinados momentos. Ali. Então, saber que tem o VAR, e ainda mais em um momento em que a Libertadores é muito brasileira. Não só pelos 3 dos 4 semifinalistas nessa edição, mas pelos últimos campeões, né, do torneio. Então me tranquiliza saber que tem o VAR, porque senão
Se não, poderia ser um negocinho meio complicado. Exato, até as 3 finais, né, mais recentes foram com clubes brasileiros. Então, é uma dominância muito grande, né? E só para lembrar também, o vídeo que a gente assistiu aí, com as imagens cedidas da Bandeirantes, ainda não mostrou um pênalti que o Asprilla sofreu e que o juiz, que eu também não vou falar o nome, acabou dando cartão amarelo para o atacante palmeirense por simulação. Então, foi uma arbitragem assim muito mal intencionada e, de fato, como o Vini bem trouxe aí, a nossa segurança está muito por conta do VAR em relação, pelo menos, à questão da arbitragem. A gente lembra também aquela semi contra o River na Libertadores de 20, que muita gente fala, se não fosse o VAR, o Palmeiras não passava. Não é bem assim, a gente sabe bem, até porque o Palmeiras fez uma excelente primeira partida lá em Avejaneda, mas o fato é, o VAR, ele trabalhou naquela partida, a gente não pode negar isso, mas foi ele honesto. Trabalhou. O VAR fez o serviço dele. O VAR fez o serviço dele. Porque ele foi criado. Exatamente. Então, ele não é o responsável direto pela classificação, e sim para que não aconteça algo semelhante ao que aconteceu em 2001. Então, isso é algo importantíssimo para a gente se apoiar, porque bola no chão, o Palmeiras tem mais condições do que o Boca, e, sinceramente, arrisco dizer que tanto em La Bombonera quanto aqui no Allianz. Não, perfeito. Vocês abordaram, inclusive, 2 tópicos que eu já estava pensando aqui em perguntar para vocês, que eram justamente essa questão do VAR, essa questão do jogo do River, que já mostra um contexto diferente de maneira mais recente, né? E aí, colocado tudo isso, e só um outro adendo, o Palmeiras, ele tem uma página no site dele, que ele também coloca que teve uma expulsão do volante Fernando. Isso eu não lembrava, confesso. Teve uma expulsão pro lado do Palmeiras também, que essa parte eu não lembrava. Então é mais um detalhe, que também não tá ali no vídeo, mas é mais um detalhe do que aconteceu nesse jogo na Bombonera. E aí, colocado todo esse contexto que a gente conversou, eu acho que dá para acrescentar mais um detalhe, mais uma coisa, eu queria ver se vocês concordam. Naquela época, a gente tá falando de uma Libertadores completamente dominada pelos argentinos. Como o Adilson, o AJ estava lembrando agora há pouco, que a gente está num momento com uma dominância muito grande brasileira. E esse domínio argentino, especialmente por parte do Boca, na época, ele era tido muitas vezes com essas ajudas de arbitragem. E agora, tanto Palmeiras quanto Flamengo, quando foi campeão, enfim, os times brasileiros chegando próximos de finais, a gente não vê ajudas escabrosas como essas que a gente viu para o time brasileiro. Muito pelo contrário. Às vezes apesar de muitos erros às custas dos brasileiros. Então hoje eu diria que a gente também está num momento que os times argentinos, eles respeitam muito os times brasileiros. Especialmente Palmeiras, por exemplo, por chegar em finais recentemente. Então tem essa diferença também em relação ao contexto de 2001. Pelo menos para mim, queria ver se vocês concordam. Porque a gente está num momento que é dominância brasileira, e dessa dominância brasileira, boa parte dessa dominância é do próprio Palmeiras, do trabalho do Abel, inclusive, agora. E os times argentinos sabem que eles não vão ter a muleta. Time argentino, qualquer time, brasileiro também, qualquer time da América do Sul, sabe que não vai ter a muleta, ou dificilmente vai ter a muleta de ajuda de arbitragem. Vai ter que jogar bola, vai ter que ganhar no campo. Seja destruindo jogada, seja criando jogada e fazendo gol. Então, assim, eu acho que esse momento também hoje é muito diferente. E eu acho que esse contexto, aí sim, é uma das principais vantagens para o Palmeiras nessa semifinal. O que vocês acham? Eu concordo totalmente. Eu acho que os times brasileiros, de um modo geral, e aí especificando o Palmeiras, vem conseguindo muito esse respeito. Eu acho que a discrepância, até pelo lado econômico, entre o Brasil e o resto do continente aqui da América do Sul, eu acho que traz essa diferença, traz esse respeito. É só a gente ver, por exemplo... Dá um exemplozinho bem rápido aqui, mas como mostra a diferença do futebol brasileiro do futebol sul-americano, pro resto, né? O América Mineiro eliminou o Colo-Colo. O América Mineiro que briga aqui na Sul-Americana aqui agora, né? Nessa edição. Briga para não ser rebaixado aqui, tá lá embaixo, e eliminou o Colo-Colo, que veio da Libertadores, do grupo do Boca, inclusive. E é um gigantesco, talvez o maior clube chileno. Então, e goleou, acho que né? Oi?
E foi goleada, né? Exato. Então assim, acho que isso já mostra a diferença do futebol brasileiro, o respeito e também o futebol mesmo, né? O Palmeiras foi bicampeão muito pouco tempo atrás. Então, isso por si só, tirando todo esse contexto que eu comentei, já se traz um respeito muito forte. O Palmeiras é um tricampeão da América. É um peso muito forte. Eliminou River, ganhou de um Flamengo, ganhou de um Santos numa final. Não é que foram finais assim, mais acessíveis. Não, foram finais pesadas. Então, e todo mundo estava assistindo. Todo o continente, eu digo, né? Então, isso traz um respeito por si só muito grande. Não, com certeza, concordo aí com os pontos levantados pelos colegas. Inclusive, por exemplo, se a gente fizer assim como diria o PVC, né, uma análise mais histórica, justamente essa mudança na minha visão de respeito começou ali para os anos 90, quando, por exemplo, teve lá o início da década com dominância do São Paulo do Tele batendo 3 finais, depois ali a gente tem, se eu não me engano, 3 edições seguidas com campeões diferentes do Brasil, 97 o Cruzeiro, 98 o Vasco, 99 o Palmeiras. O Palmeiras chega nessa final em 2000 contra o Boca, depois a gente já vai aqui mais para a parte ali da década de 2000, temos ali mais títulos brasileiros seguidos, São Paulo, Inter, brasileiros em todas as finais praticamente até o final de 2010. E agora, né, 3 finais seguidas com 2 clubes brasileiros. Tivemos outras semifinais com 3 representantes do Brasil. Então, essa questão econômica, como o Vini bem disse, pesa muito em relação ao que é o futebol, né, as possibilidades que as equipes têm. Inclusive, até uma questão interessante se levantar do Palmeiras, porque eu acho que dos representantes brasileiros, essa questão econômica é a que menos interfere, porque o Palmeiras tem muitos jogadores criados na própria base. Então, imagina se a Leila Pereira ali soltasse o Barão na mão do Abel para montar elenco. Aí realmente ia ser complicado para as outras equipes do continente acompanharem o que o poderio financeiro dos brasileiros pode alcançar. Então, toda essa mudança também se justifica dentro desse panorama que a gente levantou. E acredito hoje que os argentinos também, aí especificamente, né, dessa questão dos argentinos. O Boca tem 2 finais nos últimos 12 anos, aquela de 2012, e teve a grande final perdida por River Plate. Eu acho que isso deu um tiro muito grande no ego do Bosteiro, do boquense. Então, é como se fosse assim, os números aqui para o Brasil, de certa forma, são um pouco mais irrelevantes. Quando a gente vê aqui que a gente tem 3 títulos, mas são 5 times brasileiros que têm 3 títulos. Aqui é muito difícil você ter uma dominância, porque são muitas equipes qualificadas para poder serem campeões. Então, assim, o Palmeiras está lutando pelo Tetra esse ano. Ano que vem o Flamengo pode, o Palmeiras ganhar, o Flamengo pode também lutar pelo Tetra. O Grêmio, um ano bom aí, entra o São Paulo, enfim. Então é diferente, não tem aquela coisa de concentração de poder como, por exemplo, o Boca e River tem. E o Independiente a gente sinceramente não considera, porque são 7 Libertadores nos anos 80. Então essa diferença também acho que foi entendida pela imprensa e pelos locais na Argentina, e isso tem um impacto para eles de respeito muito grande. E o Palmeiras conquistou isso tudo dentro de campo. Não, é isso aí. Eu tava até puxando enquanto você falava, Jota, como que tá o balanço, porque eu sempre esqueço desse número. E, salvo engano aqui, a Argentina hoje ainda ganha do Brasil por 25-22 em termos de títulos de Libertadores. É isso mesmo, tá puxando uma reportagem aqui. E é o que a gente tava conversando, assim, tudo muito concentrado com Independiente, Boca Juniors e River Plate e até o Estudiantes, né? Enquanto que no Brasil você tem muito mais times, Santos, São Paulo, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Inter, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro. Quase tem uma tivemos diversidade. São Caetano campeão. Quase tivemos o São Caetano campeão, exatamente, Poderoso muito bem Solão. lembrado. Ó, dos 12 ditos grandes, são 10 que têm títulos. São esses 10, né, representantes, com exceção do Fluminense e do Botafogo. Todos os outros 10 têm títulos da Liberta. Então é muito diferente, né, o panorama. E o Fluminense tem vice, né? O
Vale lembrar também. Exatamente. Então é muito relevante essa discussão, assim, porque o panorama é muito diferente, né? Não, total. Senhores, considerações finais? Siqueira, é isso. Eu acho que é importante a gente rever esse jogo, esses momentos do passado aí contra o Boca, mas como a gente disse no vídeo, muito mais tranquilos em relação à arbitragem por conta do VAR, e também extremamente confiantes porque temos Abel Ferreira, temos um time extremamente campeão e acostumado com esses momentos, e principalmente jogando fora de casa, né? Que é o mais importante. E vamos para cima, avante palestra. É isso. E aproveitar a deixa aqui, me despedir com um recado para os rivais, que só lembra da desgraça quem tem história para contar. E é isso aí, avante palestra. E vale só complementar também que a gente olha para esses momentos, volta um pouco para trás na história, mas é sempre para ajudar a gente a olhar para frente. A gente está fazendo toda essa análise, todo esse contexto, para ver o que mudou e o que o Palmeiras pode tirar de proveito agora. Senhoras e senhores, é isso, pelo menos por enquanto. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir esse material, comentar, compartilhar, ativar o sininho e logo mais a gente está de volta. Até a próxima.